E aí vem aquele momento maravilhoso da claquete, que é... Tem que bater uma palma pra poder sincronizar o áudio. Não, era só, tipo... Vamos ouvir. Só pra ter o... Pra mim era feito, não tinha um objetivo real. É porque a captação de áudio é em um aparelho, a captação de som é outro. Aí você cria um pico de som, porque é só você colocar um em cima do outro na hora da edição, que sincroniza todo o resto. Isso é legal, foda. Mano, pode ser palma, pode ser um grito, né? Você pode fazer Lady Gaga, pode bater um cabelo. Sim, total. Gente, hoje estamos aqui com visita no Muro Pequeno. Quem tá aqui é o Lucas, que é uma pessoa que eu conheci faz pouco tempo. E o Lucas é cego e veio discutir um pouquinho com a gente sobre essa realidade de ser gay e ter uma deficiência, que acho que é um debate super importante que a gente precisa trazer à tona, precisa conversar. Inclusive, quando eu conheci, eu tava falando aqui antes da gente começar a gravar que eu tava até um pouco envergonhado porque eu não entendo absolutamente nada da vida de uma pessoa cega. E vai ser super bacana gravar esse vídeo porque é uma oportunidade de aprender e conversar um pouquinho sobre isso. Eu acho que, para começo de história, eu só posso falar da minha vida, não posso falar da vida de outra pessoa. Mas, eu sou cego de nascença, então essa é a única vida que eu conheço. Então não posso nem ter uma base de comparação. Mas no fundo eu acho que a vida de uma pessoa cega não é tão diferente da vida de uma pessoa enxergante. É óbvio que existem adaptações que a gente precisa fazer, mas eu acho que existem muito mais semelhanças do que diferenças, na verdade. É um bom começo pra conversar. Comentando um pouco como que eu conheci o Lucas, assim. A gente eu participava de um grupo no Facebook e a gente tinha em comum. E a gente nunca tinha feito contato lá no grupo, né? Eu pelo menos não... Mas aí era um grupo que tem um monte de gente que tá muito dentro do padrão de beleza e tudo mais. E eu tinha algumas questões meio conflitantes no grupo de vez em quando. E tava sempre questionando essa questão de como que tinha muita reprodução do padrão, muita idolatria do padrão de beleza e tal. E aí chegou uma época que isso me incomodou muito e eu saí do grupo e eu deixei um texto enorme lá no grupo quando eu tava na minha despedida. Causou e bateu a porta, assim. Tipo, deixei lá e deixei o circo pegando fogo e fui embora. Reflitam. Sim. E aí o Lucas trouxe umas questões muito boas, assim, que eu nunca tinha pensado, e ele me mandou uma mensagem no Facebook com um comentário que ele tinha deixado lá. E pra mim foi meio que uma porrada, assim, porque foram coisas que eu realmente nunca tinha pensado e que me colocaram pra pensar muito sobre como que essa questão é muito invisibilizada dentro da comunidade LGBT, né? Sinceramente eu nem lembro mais o que eu escrevi naquele comentário faz tanto tempo, mas assim, pelo que eu me lembro, eu acho que a grande questão que eu tentava abordar era de que o mundo gay, principalmente masculino, né, é extremamente voltado pra imagem e pra idolatria do corpo, enfim. Inclusive a primeira pergunta que me fazem quando eu falo que sou gay ou alguma coisa do gênero é assim: mas como é que você sabe que você gosta de homem? Como se gostar de homem fosse uma coisa assim, nossa, você só sabe disso por causa da sua visão, sabe? Tipo, primeiro que isso já assume o padrão que assim, o normal seria você ser heterossexual, o padrão seria esse. Então tipo, se você não receber um estímulo externo, você vai ser heterossexual, o que também não faz sentido. E esse estímulo externo seria necessariamente a visão, exatamente. No mundo em que a beleza é tão idolatrada, né, e tão valorizada, claro que isso também acontece entre heterossexuais e entre qualquer grupo, lésbicas, etc. Pelo menos o estereótipo é de que isso seja mais forte no mundo gay. E certamente na noite gay, né, a coisa da idolatria do corpo masculino é muito... Todo mundo sabe, né, dos boys sem camisa, dos dançarinos e etc. E eu, obviamente, nunca pude participar disso, nunca pude participar do flerte, da troca de olhar. E isso gera uma série de inseguranças, né? Como é que eu vou saber se eu sou atraente ou não, se eu sou bonita ou não? Porque atraente, nesse mundo, significa ser supostamente belo fisicamente, né? Se encaixar num determinado padrão de beleza e não só de beleza, mas saber se vestir, saber etc. É impossível para uma pessoa saber se ela é feia. Ninguém vai virar pra você e falar assim, nossa, você é horroroso, sabe? Tipo, e muito engraçado, porque eu comentei isso e a primeira coisa que as pessoas comentavam embaixo, não, mas você é bonita. Tipo, gente, não é isso que eu quero, sabe? Tipo, sim. Assim, vocês entenderam certinho, gente. É exatamente isso que eu quero. Eu só escrevi isso pra ouvir como eu era bonito, sabe? Tipo, óbvio que as pessoas gostam de ouvir que as outras pessoas acham ela atraente, óbvio, mas assim, o curioso é que isso me ensinou com a maturidade, né? Uma coisa que vem com o tempo, que tipo... Existem várias
formas de você ser atraente e existem certamente mais de uma forma de você ser atraente. Você tem que se pôr no mundo com a cara no sol, né? Total. Me conta um pouco como que é isso, assim, essa coisa de ser invisibilizado enquanto gay na comunidade cega e de ser invisibilizado enquanto cego na comunidade LGBT. Como que essas coisas se encontram? Pra você se assumir parte de qualquer minoria de cabeça erguida, todos nós sabemos disso, demanda muita coragem. E demanda muito mais coragem mesmo de você fazer isso 2 vezes, sabe? Claro que a cegueira é uma coisa muito mais visível do que a minha identidade sexual, porque enfim, é óbvio, né? Mas assim, pra você se dizer, cara, eu vou sair com os meus amigos, vou pra balada no fim de semana. Tipo, eu já vi muito na balada, muito. Tipo, nossa, mas você tá muito bêbado, né? Eu falei, não, gente, eu sou cego mesmo, tipo... Caralho. Tipo, nossa, já vi, assim, mais de uma vez isso, não foi... Tipo, nossa, você tá muito louco, né? Eu falei, não, gente, não tem nada a ver com isso. Tipo, poderia também estar, né? Não te caberia julgar isso. Mas assim, não é esse o caso. Ou então, tipo assim, de estar beijando o cara, sei lá, meia hora, o cara... E eu falei, olha, você percebeu que eu sou cego, né? O cara, não. Eu falei, gente, que loucura. Porque assim, não ocorre para as pessoas que pessoas cegas têm... Pessoas com deficiência, de um modo geral, têm uma sexualidade. Porque é uma coisa muito comum na sociedade acharem que pessoas com deficiência têm uma missão. E assim, gente, as pessoas com deficiência não têm uma missão. A única missão que elas têm é com elas mesmas, é com ser felizes. Ou aquelas missões que elas resolverem abraçar por conta própria. As pessoas com deficiência não estão aqui pra mostrar exemplos de superação, ou de coragem, ou de qualquer porra, sabe? Tipo, não, a gente tá aqui pra ser feliz. A gente tá aqui pra ver nossas vidas da forma como a gente escolher. Mas existe essa coisa de, nossa, você tem uma missão. E se você tem uma missão, você não tem vida própria. E se você não tem vida própria, obviamente você não tem sexualidade. E durante muito tempo, eu acho, sabe? Durante toda a minha adolescência, eu reprimi muito isso. Me senti atraído por outros homens, pelo menos desde os meus 13 anos, que eu me lembre. Mas assim, isso era não assunto. Era uma coisa que eu não admitia pra mim mesmo. Eu acho que isso tinha muito a ver com esse medo de rejeição dupla, sabe? De falar, porra, minha vida já é tão difícil, vai ser mais difícil ainda, sabe? Sim. Tinha outra questão de, cara, como é que eu vou entrar no mundo gay sem gerar pena ou gerar... Eu não vou dizer estranhamento, porque o estranhamento com o diferente é natural. Sim. Mas sem gerar, enfim, pena ou constrangimento ou qualquer sentimento de diminuição, né? Eu acho que eu consegui fazer isso, mas eu consegui fazer isso, assim, muito na porrada, sabe? Como eu imagino que seja para outras minorias, para negros, sabe? Você tem que entrar nesse mundo falando, cara, ó, é isso aí, se você não gostar, foda-se, sabe? Tipo, é o que tem pra hoje. Você tava comentando um pouco que nas suas relações às vezes rola um deslumbramento das pessoas, como... Sim. É muito engraçado isso, porque, enfim, agora eu tô num relacionamento e tal, mas quando eu tava solteiro e vivia nos aplicativos da vida, sempre era uma questão assim, em que momento vou falar que eu sou cego, né? Porque assim, eu sempre tem essa questão, da mesma forma que a gente tem a hora de sair do armário, você tem que decidir a hora de falar para as pessoas que você é cego, quando as pessoas não percebem. Então, profissionalmente, a minha postura sempre foi no meu trabalho, né? Então eu era jornalista, vou fazer entrevistas, eu não falava que era cego, é uma coisa que não era relevante pra pessoa saber. Agora, se eu vou convidar um boy pra vir pra minha casa, talvez seja relevante pra pessoa não bater a porta e falar, meu Deus, o que é isso? Não, aí eu falava pra me poupar e tal. Sim. E aí, normalmente, a reação da pessoa, assim, 90% dos casos, era assim, você caiu do céu na minha vida, tipo, meu Deus, sabe? Eu sou completa, acabei de... Não te conheço, porém eu te amo. Assim, gente, por favor, não. Não, ou então uma coisa desse tipo, meu Deus, mas seu sexo deve ser maravilhoso, porque... Tipo, deve ser uma coisa do toque. Gente, tipo, não tem nada a ver. Tipo, tenho certeza que tem pessoas cegas que fazem um sexo maravilhoso e tem pessoas cegas que fazem um sexo péssimo, sabe? Tipo, uma coisa não necessariamente tem a ver com a outra, sabe? E eu acho que essa questão dessa fascinação que a cegueira gerava inicialmente, eu acho que tem várias coisas, vários fatores. Diminui a insegurança da pessoa, porque ela fala, mas ele é cego, ele não vai nem olhar pro lado. Claro que isso acontece no nível do inconsciente, mas, gente, vamos desconstruir isso aí. Não tem nada a ver. Tipo,
eu sou cego, mas posso ser uma piranha, sabe? Já fiz muito inferno nessa vida. Já fiz acontecer, acho importantíssimo. E assim, tem uma coisa, que eu já ouvi relatos, eu tenho alguns amigos que têm deficiência, e eu ouço, por exemplo, casos de pessoas que são cadeirantes ou que têm alguma deficiência física, alguma coisa desse tipo, que passam por esse mesmo problema quando estão lá no aplicativo, que vão pro encontro e precisam contar pra pessoa: olha, então, eu tô indo aí pro encontro contigo, mas eu tenho uma deficiência. E aí é muito louco porque em muitos casos as pessoas se afastam, assim, elas criam um medo, um terror em torno disso, porque, mas eu não sei como é que eu vou poder lidar com isso, eu não sei como é que eu vou te ajudar e tal. Nunca é uma reação normal, né? Ou é uma reação de deslumbramento ou de rejeição, né? E assim, precisa dar uma equilibrada nessa coisa. Não, todos os caras por quem eu me apaixonei foi porque eles souberam lidar com a minha cegueira, sabe? Tipo, lidar com a naturalidade. Lidar significa lidar com a naturalidade. Lidar com a naturalidade significa não negar. Então não vamos fingir que ela não existe, porque é mentira. Tipo, não vamos fingir, Lucas, tipo, sabe, tá vendo isso aqui? Tipo, não, gente, pera aí, sabe? Tipo, mas assim, vamos lidar com tranquilidade, vamos fazer piada, vamos, tipo... fazer piada não significa diminuir, obviamente, mas lidar com a naturalidade, sabe? Saber, tipo, tem coisas que eu não posso fazer ou que eu não posso fazer sem ajuda. E isso não significa nada de inferior sobre mim. Significa apenas que, sei lá, da mesma forma que tem gente que enxergando não sabe de andar de skate, eu também, sabe? E eu aposto que tem cegos que sabem andar de skate. Então vamos agir com naturalidade, tipo, sem deslumbramento, sem ser tabu, sem sofrimento, porque também não tem nada pior do que meu Deus, você é cego, o mundo acabou, sabe? Tipo, levar a vida com um peso. Ai, meu Deus, tudo que você pode querer na vida é voltar a enxergar, porque sua vida deve ser um suplício. Tipo, gente, não, sabe? Não é um suplício. Tipo, não é nada, não é nem um suplício, nem uma alegria constante, porque eu não vejo os sofrimentos do mundo, sabe? Não é nada, gente, não é nada, tipo, de fora do comum. Eu acho que até uma prepotência e uma arrogância muito grande da gente que enxerga ou que ouve ou que anda com as duas pernas, achar que a gente é completamente independente no mundo e que a gente também não tem os momentos em que a gente precisa de ajuda, em que a gente gosta de companhia. Não, porque a pessoa cria uma dependência no relacionamento. Mano, todo mundo cria uma dependência no relacionamento, sabe? Tipo, as questões que são diferentes só porque a gente é diferente mesmo e é todo mundo diferente, todo mundo tem alguma coisa de diferente, acho que é importante dar conta disso. E eu acho que assim, as limitações são individuais, entendeu? E tipo, só a própria pessoa pode dizer isso, sabe? Só a própria pessoa pode saber quais são os potenciais e as limitações dela. E é muito ruim quando você diz isso pra uma pessoa com deficiência, porque é muito fácil você comprar isso. E assim, gente, tem cadeirante que dança balé, tem cego fotógrafo, então quem é qualquer um de nós para dizer o que as pessoas podem ou não fazer, o que é limitante ou não para elas, entendeu? Não cabe ninguém dizer isso a não ser o próprio indivíduo. O meu namorado atual não à toa, a pessoa que eu já conheci que lida com mais naturalidade com relação a isso, sabe? E tipo, às vezes ele fala, Lucas, você tá sendo folgado, tipo, não é porque você é cego que você não pode fazer isso. E aí, tipo, eu falo, cara, realmente, tipo, eu fui criado com tudo na mão e agora eu tô vendo que, cara, tipo, não, sabe, não é porque você é cego que você, sei lá, não pode descascar uma cebola. Tipo, pega essa faca e vai descascar essa cebola. E se você cortar o dedo não é nenhum problema, você bota um band-aid e pronto, sabe? Da mesma forma, eu já tive namorados, assim, relacionamentos abusivos, em que eu já tive um namorado que, tipo, não me ajudava porque achava engraçado, sabe? Resolver essa determinada situação. Obviamente é o tipo de coisa que na hora você acha que não tem nada demais e com a maturidade você fala, puta que pariu, sabe? Filho da puta. Sim. Se as pessoas não estão dispostas a lidar bem com isso, essa pessoa não quer na minha vida, sabe? Eu tenho muito claro isso comigo. Portanto que, sei lá, deve ter, eu acho que aconteceu 2 vezes nos aplicativos de pegação, do boy falar assim, tipo, na hora que eu falei que é cego, ou o cara para de falar comigo, ou ele fala que não tá interessado. E assim, eu não me senti nem um pouco rejeitado, porque eu falei, cara, esse cara é um idiota, tipo, não tem o menor interesse em falar com essa pessoa, tchau. Você tinha toda a razão. Tipo, assim, que bom saber disso, sabe? Que bom que eu pude ter essa informação logo. E seria muito melhor se a gente vivesse num mundo em que isso não fosse uma questão, né? E a gente vai lutando e fazendo todo o possível pra conseguir construir esse mundo. Acho que é isso. Eu acho que tem uma questão importante que eu acho que, já que a gente tá fazendo aqui um vídeo pra internet, falar sobre acessibilidade digital, sabe? Eu entendo que o convívio com pessoas com deficiência seja minoritário, né? Porque por razões óbvias, nós, pessoas com deficiência, somos minoria. Mas assim, eu acho que é super importante, se você
tem posts em redes sociais que são públicos, ou se você tem pessoas com deficiência visual ou auditiva no seu ciclo de conhecidos e pessoas que te seguem, é super importante ter essa questão de acessibilidade digital, sabe? Porque a gente está tentando fazer isso, a gente não fala tanto sobre diversidade e inclusão, acho que é bom a gente poder pensar isso e nas redes sociais fazer posts inclusivos e descrever imagem, por exemplo, para pessoas cegas. As pessoas não têm conhecimento disso, eu acho natural, mas assim, uma vez que a gente conhece, é legal a gente ter consciência disso, né? Vamos pensar sempre que dentro de toda minoria vai ter sempre pessoas que participam de outros grupos, de outras minorias, né? E se a gente quer de fato ser inclusivo, se a gente quer abraçar e quer se solidarizar uns com os outros, a gente tem que ter noção de que essas pessoas precisam se sentir bem recebidas, sabe? Elas precisam se sentir... pessoas cegas precisam se sentir desejadas e não só cegas, né? Todos nós precisamos se sentir desejados. Isso, obviamente, vale também para quem não se vê no espelho. Então, sim. A palavra-chave é a palavra que eu digo sempre aqui, é empatia. A gente não precisa saber tudo sobre as pessoas, nem conhecer toda a diversidade de toda a experiência humana, mas se a gente tem empatia, tem abertura para poder entender a existência do outro no momento em que a gente encontra com a outra pessoa, o mundo fica mais bonito e mais feliz para todo mundo. Acho que desse jeito é super legal da gente construir as coisas. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês não gostarem desse vídeo, eu vou dar na cara de vocês, porque... super importante todo esse debate aqui. E é isso, deixem o like aí, se inscrevam no canal se ainda não estiverem inscritos, espalhem esse vídeo pros amigos, mais do que nunca, um debate super importante circular. Quase não se fala sobre a questão das deficiências dentro da comunidade LGBT, então vamos dar visibilidade a esse assunto, fazer esse debate circular por aí. Comentem dizendo o que você achou, mandem muito amor aí pro Lucas. Bora compartilhando, gente. Sim, e é isso. Beijo pra todo mundo. A gente se vê no próximo vídeo aqui no Muro Pequeno. Tchau, tchau.